Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de técnicas de melhoramento de solos. Na aula de hoje continuaremos com a ideia de estabilizarmos um solo com a adição de propriedades químicas. Na aula passada nós vimos um solo estabilizado com o uso de betume, e na outra aula nós vimos solo estabilizado com cimento. Bom, para essa aula nós continuaremos com a ideia de estabilização do solo, mas utilizando um material chamado cal. Bom, a forma de estabilizar um solo, tanto por cimento quanto por cal, é bastante semelhante. Tanto que aquela prática que a gente viu que seria relacionada ao dimensionamento, né, a aula relacionada às práticas em campo que nós temos, não vai variar tanta coisa assim relacionada à adição de cal ou cimento na nossa mistura em termos daquelas práticas. A gente vai trabalhar ainda com aquela ideia de ter um percentual de teor de cal a ser estabelecido, 3 teores de cal. É claro que a gente vai utilizar ábacos diferentes. Mas nós vamos utilizar ainda a ideia de nós termos veículos trabalhando, fazendo a compactação, fazendo a estabilização do terreno e a liquefação do terreno e por aí vai. Bom, mas antes de nós começarmos isso, é necessário separarmos algumas coisas, como o que difere melhoramento de um solo por estabilização. O melhoramento visa modificar a plasticidade, a sensibilidade da água, né? A água que vai atuar naquele solo, a gente está tentando reduzir essa sensibilidade. E na estabilização a gente espera que ocorra um aumento expressivo na resistência mecânica do solo. Ou seja, a gente está trabalhando com a ideia de tornar esse solo, digamos, mais estanque, e no outro tornar esse solo mais estruturalmente viável. Isso aqui você já deve ter visto em alguma das outras aulas atrás, falando sobre como o cal já é utilizado, a cal, melhor dizendo, já é utilizada há tanto tempo assim em relação à humanidade, né? A humanidade faz uso da cal há muito e muito tempo e já se utilizava inclusive com fins de pavimentação. Só que no Brasil só começou a mudar essa ideia a partir da década de 60, né? Que foi incorporado o uso de solo cal nas técnicas de pavimentação. Mais uma vez, os procedimentos para a estabilização de um solo natural, de um solo coesivo com cal, de um solo granular com cimento. Mas agora entra a parte que realmente importa, que seria a porcentagem de mistura que a gente vai utilizar de cal em cima do solo. Como eu disse anteriormente, ela é bastante semelhante com relação ao cimento, tanto que para estabilizações naturais do subleito, a gente vai utilizar a porcentagem de 3 a 6% de cal em cima do peso do solo. Para a base, a gente vai utilizar de 2 a 4%. Então aqui a gente tem algumas características, como por exemplo, quando você está utilizando o cal em natura mesmo, vai ser de 5 a 6%. Quando você vai ter aquela relação pozolânica que tem a ver com a ligação molecular com porcentagem de água que vai ser adicionada no solo. Solo melhorado com cal, que visa, por exemplo, a plasticidade, sensibilidade à água de 0 a 5 a 2%. Quando se visa a modificação desse solo, se utiliza cal virgem, apesar que cal virgem é um material um pouco nocivo, digamos assim. Em algumas outras situações que podem ser utilizadas, como por exemplo injeção de cal sob pressão, quando se avalia o controle da expansão de solos instáveis, colunas de solo cal para diminuir recalque. Esse aqui refere-se a uma rede de sustentação, né, que seria utilizando principalmente injeção pressurizada de lima, que seria um material bem parecido com o cal, não é exatamente a mesma coisa, mas a lima é utilizada, por exemplo, na indústria de cosméticos, mas ela tem uma propriedade muito parecida com a do cal, que é relacionada à liga, né? Então ela é utilizada para dar essa liga em maciços, por exemplo. Aqui tem a diferenciação química, né, em relação a cal hidratada e cal dolomítica. Em relação a de onde que ela está vindo, né? Se ela está vindo com uma formação de cálcio, se ela está vindo com uma formação de cálcio e magnésio, né? Que a gente tem aqui. Aqui é um fluxograma de forma como é que é obtido a cal com base em carbonato de cálcio dolomítico. Então aqui é mais ou menos o que está mostrando onde é que é obtido isso aqui no caso na usina, na empresa que faz a mineração e vai obter o produto, né? Então como é que ele vai obter essa cal dolomítica, essa cal com essa propriedade calcinítica, onde é que ele vai produzir a cal virgem e por aí vai. Alguns tipos de cal vendas no mercado, com as porcentagens químicas e tudo mais. Que está falando em relação à cal hidratada e como que ela é obtida, né? Em relação a quando se adiciona
água na cal virgem e sua qualidade vai depender das características de rocha de origem, impurezas contidas, processamento de calcificação da matéria-prima. É uma cal extremamente fina e leve, que tem uma grande capacidade de reter água e possui afinidade química com o cimento, que acelera as reações entre os dois materiais. Então aqui tem alguns tipos de cal e seus percentuais, né, de obtenção. Então na construção civil, a cal hidratada é o principal componente das argamassas de assentamento e revestimento. Também é utilizada no preparo de tintas alcalinas, conferindo à pintura propriedades fungicidas e bactericidas, que beneficiam a saúde dos moradores de uma edificação. A cal virgem, né, que fala sobre os processos de extração dele, em relação ao que vai ser produzido, que é o chamado óxido de cálcio, que é a mesma coisa que a cal virgem, as subdivisões dela, a composição dela, o que vai ser utilizado, né, por exemplo, e o ideal é que essa cal passe por uma hidratação na própria obra, ou seja, comprada pronta para uso, porque ela é uma cal muito tóxica, né? Esse óxido de cal que ele tem uma propriedade, se você simplesmente colocar ele por exemplo, em contato com barras de aço, ele pode gerar problemas como desgaste, oxidação do material. Então é importante levar em consideração isso na hora de se utilizar a cal estritamente virgem, né? O ideal é sempre fazer a hidratação prévia do material. A calcita, ela é um constituinte mineralógico dos calcários e mármores com elevada pureza. Então aqui está falando em relação a como que ela é obtida, né? Em que período que ela foi produzida, né? Em que ela se encontra já nos maciços. As reservas de rochas carbonatadas são grandes e intermináveis, entretanto sua ocorrência com elevada pureza ocorre a menos de 10% das reservas de carbonatos lavradas em todo o mundo. A dolomita, esses aqui são todos os tipos de cal, tá? Falando sobre a origem da dolomita, isso aqui vocês podem dar uma lida em relação às propriedades do material, e geralmente ela ocorre de forma nas cores brancas e rosa. Aqui tem um exemplo de uma catedral, que seria um edifício mesmo, isso aqui deve ser uma catedral mesmo, com o uso de solo cal, né? Nós podemos ver, olha só como é que ela fica bacana, a cor aqui na direita do material. Isso aqui são pedras, né? Mas aqui no interior foi utilizado essa ideia do solo cal para fazer esse revestimento do material. Ficou bacana a ideia. Alguns tipos de cal, porcentagem de óxido de cal e óxido de magnésio, né? Que vai dar a cal dolomítica e calcinítica. As propriedades de absorção de água por cada tipo de mistura de cal pelo tempo, né, em minutos. E aqui está mostrando curvas de absorção de água por capilaridade da argamassa de cal dolomítica e cálcica aos traços volumétricos de 1:2 e 1:3. Isso aqui é a classe que você está tendo de solo em relação à cal, né, da mistura. E aqui está falando em relação a alguns tipos de cal. Então aqui ele está mostrando como é que está funcionando para cada tipo de cal. Esse CC aqui é a cal cálcica, então note que ela está absorvendo bastante água. Em relação à cal, qual que é essa cal aqui? CD, se eu não me engano, é em verde, não, é em amarela aqui, ó. Essa que está em laranja, melhor dizendo, é dolomítica. Aqui tem alguns outros calos que está mostrando em relação à absorção de água e por tempo. Existência da compressão da cal calcítica e dolomítica, e basicamente ele está mostrando quanto que ele ganha de resistência em termos de dias, né? Notem que aqui está mostrando que essa resistência à compressão nesse ensaio aqui, nesse outro ensaio que foi feito com um traço diferente de 1:3 e 1:2, e pode notar que 1:2 ele ganha, a cal dolomítica ela ganha bastante resistência à compressão em 90 dias. Para cada tipo de traço que a gente está avaliando aqui. Aqui tem a ver com como que as partículas vão estar trabalhando, né, a chamada floculação, que é quando se adiciona água no material, e o que vai acontecer em relação aos espaços, né, que vão ser reduzidos devido à camada de água que vai estar agindo aqui dentro do maciço. Mais uma vez, as forças que vão estar atuando enquanto se adiciona água, né, que seria as forças de coesão entre as partículas. Então notem que vai ter, do início até o fim vai ter um aumento, essa força atrativa em relação à adição de água do material.
reações pozolânicas dentro do material. Então notem aqui que tem esse processo de cimentação. E isso aqui seria um material comum mesmo, utilizado em obra, que utiliza cimento, cal e areia, por exemplo. E está mostrando como é que está funcionando daqui para cá essa reação de adição do material. E o que está formando dentro da reação química. Porcentagem de cálcio, né, hidróxido de cálcio pelos dias em que se deixou esse material, por exemplo, em ensaio, sobre a ação da água. Aqui tem os processos, né, que você tem, principalmente quando você está fazendo em laboratório, que você tem a cal viva, né, a cal virgem, melhor dizendo, hidratação, troca iônica, cimentação do material. Essa cimentação aqui tem a ver com essa propriedade do material conseguir se tornar unido, né, com a adição de cimento e ganhar resistência. Está se avaliando a variação com a adição de água para a curva compactada e não compactada. E como se obtém o calcário, que é o material de interesse. Bom, aplicação da técnica, então utiliza esse agente estabilizante principal secundário e benefícios e mecanismos da estabilização. Então os fatores que vão influenciar essa mecanização por estabilização são propriedades do solo que você está utilizando. Então geralmente um solo argiloso tem uma propriedade de calcificação maior, tipo e teor de cal, tempo e condição de cura, reatividade do solo, compactação, minerais que favoreçam a reação pozolânica, solos tropicais, né? Então tem a ver também com a acidez, com a propriedade química do material. Então a gente tem aqui relacionado também a algumas outras coisas que a gente viu como propriedade do solo, em resumo, né? Tipo e teor de cal, tempo e condição de cura, reatividade do solo, compactação. Os fatores que influenciam relacionados às propriedades naturais do solo geralmente tem a ver com um solo argiloso. Como eu disse, quanto melhor o solo, né, mais fácil vai ser de você obter essa questão da plasticidade do material e você obter essa liga que você quer, que você liga para esse solo cal. Bom, solos com granulometria média, moderadamente fina, também são interessantes para se utilizar nessa questão da plasticidade. Então, quanto menos finos tiver, melhor. Alguns efeitos: quanto menor a plasticidade, maior a trabalhabilidade; quanto menor a expansibilidade, maior a resistência. Então, alguns fatores que vão estar sendo úteis na avaliação. Notem que os solos aqui que estão sendo utilizados estão aqui na parte da direita. Então a gente tem um solo A2 aqui, por exemplo, que é um solo com uma resistência granulométrica alta, né? Aqui já tem um solo A7, que é um solo bem mais com uma tendência argilosa. E a variação da expansão, né, que seria por adição de água de cada solo em relação à curva que está se obtendo aqui. As propriedades naturais do solo, a variação do índice de plasticidade para cada solo, valores dos limites de consistência e granulometria, variação do peso específico seco máximo e do índice de suporte que a gente tem nessa Califórnia, né, nessa amostra aqui, por peso específico seco pelo teor de cal. Então notem que o peso específico aparente seco ele reduz conforme a gente aumenta o teor de cal, e o CBR, que a resistência, aumenta. Tem algumas outras amostras que foram feitas com percentual, né? Então aqui tem cada amostra 15, 18, 22, 38, 39, que é o número da amostra em relação ao tipo de solo, a variação do CBR e o teor de cal que a gente tá tentando obter. Então vamos avaliar aqui um pouquinho qual que é a nossa amostra pro A7. O A7 então é um material como a gente sabe, com uma característica bem argilosa. Então a gente tem aqui a propriedade do CBR pelo teor de cal. Então notem que existe um teor muito bacana aqui de se utilizar, que a gente obtém uma boa resistência, com um teor de cal mediano, né, de 5% de adição de cal para esse solo argiloso. Já para o nosso solo, vejamos aqui o solo 18, né, que é o solo já com uma tendência mais granular. Qual que é o 18? É a amostra 2 aqui. A gente também está obtendo um teor de resistência até bom, né, com esse teor de 5. Mas, conforme a gente aumenta muito o teor de cal, notem o que está acontecendo. O CBR está reduzindo a resistência dele. Vocês podem fazer a avaliação aqui para os outros solos, mas a tendência é que dentro desses dois extremos nós já temos a percepção do que vai acontecer com os outros solos e a adição de cal neles.
De acordo com o grau de estabilização em função dos materiais utilizados, Little classifica a estabilização com cal em 3 técnicas descritas na Constituição. Modificação dos solos, né? Então nessas técnicas vai se objetivar a melhorar a trabalhabilidade dos materiais por meio de adição de pequenas quantidades de cal. As modificações do solo empregadas nos casos em que pretende-se facilitar a compactação em áreas muito úmidas, facilitar o passo da construção através de subleitos moles, prover uma plataforma de trabalho para as camadas subsequentes, tratar o solo para facilitar a adição de outros agentes estabilizantes, como cinzas ou cimento Portland. Então vai se adicionar uma pequena quantidade de cal, né, visando melhorar só a trabalhabilidade desse material. Que tem para cada tipo de estabilização que a gente quer para subleito ou base, né? Então a estabilização que vai ser feita na localidade, então vai se utilizar materiais com por exemplo argila e silt que tem uma baixa capacidade de suporte, e a cal, a ideia é que ela melhore essa trabalhabilidade. Então vai se permitir obter uma plataforma de trabalho para a construção de próximas camadas de pavimento. Em alguns casos pode ser considerada como camada estrutural, que contribui para o alívio de tensões e deformações. Então basicamente aqui está falando que vai ser feito ensaios empíricos, né, visando obter um teor de cal que vai satisfazer aquela amostra. Afinal, às vezes você obtém uma amostra de solo ali na região e você não tem a mínima ideia qual que é a característica desse solo. Para a base, né, então essa técnica implica a melhoria da resistência do solo, considerada inapropriada a princípio para a construção da base. Então você tem um solo encontrado na região que nunca vai poder ser utilizado como base, a não ser que você adicione um outro material, como cimento, e no caso a gente está tratando aqui com o cal, né? E a ideia é que você utilize, por exemplo, misturas de agregados graúdos com argila, de forma a obter, né, um agregado com uma propriedade estrutural melhor, ou seja, com excesso de finos passando na peneira de número 40. O teor de cal utilizado é determinado em laboratório através de ensaios que permitem avaliar o ganho de resistência. Mais uma vez, aqui a gente já tinha tratado sobre isso, né? Estabilização do cal, visando obter características como melhorar a resistência à ação da água e incrementar a capacidade de suporte. Bom, aqui no caso a gente está vendo como é que o solo in natura, com a adição de cal e água, né, é feito todo esse processo para assim no final obter melhor trabalhabilidade, aumentar a resistência e melhorar a ação da água no maciço. Então a aplicação das técnicas de solo cal podem ser com agente estabilizante principal ou secundário, no caso visando essas relações químicas que a gente vai ter, e alguns fatores que vão influenciar são propriedade natural do solo, mineralogia, né, do agregado, a porcentagem de argila, silt, né, a porcentagem de fino que a gente tem nesse material, e minerais reativos, ou seja, que reagem com água. Para solos tropicais, então que a gente tem baixa ocorrência de grupos minerais com uma granulometria elevada, né, geralmente tem solos com uma característica bem argilosa e com uma característica química ácida. Então a gente vai ter questões a serem ponderadas, como o tempo e condição de cura, reatividade do solo, temperatura e umidade, percentual de matéria orgânica. Matéria orgânica geralmente tem que ser retirada, tipo e teor de cal e compactação. E aqui tem um quadro resumo falando que a estabilização com cal é mais efetiva em solos que apresentam elevado conteúdo de argilas, especialmente são do tipo monorilonita, né, que são esses tipos de argila que você tem a característica bem definida dela. Então, de modo geral, areias não reagem com a adição de cal hidratada devido à ausência de argila e minerais. Contudo, minerais de solo-areia e até solo agregado podem ser estabilizados com cal, desde que apresentem quantidades adequadas de argilas reativas. Aqui tem um quadro resumo referente ao tipo de solo, né? Então a gente sabe que a gente está trabalhando com solo com tendência tropical, e a característica é reativa em relação ao tempo e condição de cura para cada tipo de solo encontrado no Brasil. Fatores que influenciam a matéria orgânica, porcentagem maior que 1%, vai influenciar o normal e eficaz desenvolvimento da ação de cimentação. Esse efeito de máscara vai ser provocado pelos cátions orgânicos sobre as partículas de argila, reduzindo a dissolução da sílica e alumina. Solos reativos com uma resistência à compressão não confinada maior que 345 kPa, né, que pelo ensaio de Proctor normal, e solos não reativos vão ser feita essa dosagem por meio da resistência à compressão não confinada menor que 245 kPa.
Então, nesse solo não reativo, a gente vai ter visando melhorar a trabalhabilidade com menor ganho de resistência, por ensaio de resistência e compressão não confinado, mais índice de suporte Califórnia. Alguns estudos feitos por Lima, Ron e Bueno relacionados a solos reativos, a compressão simples, para energia de Proctor, melhorar a trabalhabilidade com menor ganho de resistência, compressão simples e parâmetros obtidos no ensaio de CBR. Outros métodos visam o método do pH, princípio de se avaliar como o pH vai estar sendo utilizado com base em aumento da dosagem de cal. Alguns métodos utilizados são do Departamento de Rodovias da Califórnia, em que você vai avaliar diferentes teores de cal, a cura, a compactação por pisoteamento, o ensaio de estabiliômetro de Heaven, escolha do teor de cal, de 60 a 80 com base nesse valor que a gente teve de resistência, e o teor de cal igual a 1% a mais do que a gente tem no solo. Então aqui tem outro método que é do Rodovias de Louisiana, que o que está sendo avaliado aqui, eu acho que não vou nem perder muito tempo falando aqui, mas são alguns métodos que se avalia a quantidade de dosagem por cal, lembrando para cada tipo de solo que está sendo utilizado. O método de Aids e Green, note que cada um deles tem uma caracterização desse tipo de solo, um utiliza o pH, outro utiliza a relação da temperatura, para verificar essa dosagem característica. O método de Aids e Green, como eu falei, visa o aumento do pH pelo teor de cal. Então, quanto maior o pH, maior a porcentagem de cal que vai ser adicionada para as amostras de solo. O método de fixação por Lima, Lima Fixation Point, desenvolvido por Hitch e Davidson e junto com Nunes, e o objetivo é estabelecer o teor de cal a ser adicionado para a melhoria da trabalhabilidade do solo sem produzir aumentos significativos na resistência, ou seja, vai mexer só com a trabalhabilidade do solo, Então esse ensaio aqui ele vai consistir em efetuar o ensaio de limite de plasticidade, aumentando o teor de cal até o limite de plasticidade alcançar um valor máximo. Para teores de cal superiores, o solo ganha resistência sem ter trabalhabilidade e índices plásticos modificados. Então está avaliando aqui até obter um limite de plasticidade máximo para esse solo. Para cada solo aqui, então está tendo uma adição de cal, está se avaliando a plasticidade até se obter uma plasticidade máxima em laboratório. O método de Thompson, que é utilizado com camadas de base e subbase, as misturas solo-cal, que vão apresentar já a resistência, que ele já visa a resistência em relação ao solo natural de pelo menos 345 kPa. Mais uma vez aqui ele está mostrando como é que vai funcionar isso, que vai ser a adição de solo natural com solo-cal, feito a cura, incrementação de resistência para se obter para cada tipo de solo, não reativo e reativo com base na mistura solo-cal. Aqui mais uma vez ele está avaliando então o índice de plasticidade, que vai depender então em relação à expansão desse solo. Vai avaliar a resistência à compressão não confinada e depois vai terminar o teor de cal que ele vai utilizar com base em tabelas, com bases em gráficos, então que ele vai ter, que ele está tendo uma porcentagem de aumento da resistência do estresse, a resistência à compressão do material, melhor dizendo, em relação à porcentagem que você está tendo de força que está sendo aplicada em cima daquele corpo de prova ali. Mais uma vez, o que ele vai obter agora para um solo reativo, antes era para um solo não reativo. Uso e previsão então de cada material e resistência à compressão não confinada para cada tipo de solo, na subbase, pavimento rígido, flexível, a altura da camada, a base e por aí vai. Principais métodos de avaliação, então vão ser avaliados perda de peso, força de retração, molhagem e secagem, perda de resistência, força de expansão. No Brasil, para avaliação de durabilidade de solos estabilizados, usam como base ensaios de molhagem e secagem. Alguns métodos, que são a BCP, método de Iowa, método proposto por Marcon. O método de Iowa, então, que vai ser avaliado o tempo de cura desse solo, No caso, ele vai ser feito no regime de confinamento e vai ser avaliado tempo de cura e secagem do material.
que ele vai avaliar a perda de massa do material aqui dentro para se obter depois um valor que ele vai ter que seria relacionado ao corpo de prova, né, relacionado à resistência que ele vai ter. Aqui ele falou em relação à perda de peso e perda de resistência do material, né, por molhagem e secagem. O método Markov, né, aqui a gente utilizava 6 corpos de prova, que a gente também está utilizando 6 corpos de prova, que vai ser avaliado esse tempo. Aqui então a gente tinha, por exemplo, esse ciclo fechado, que ele vai ter um outro ciclo aberto, em que ele vai ter esse processo de secagem e depois ele vai avaliar por esse período de secagem e umidificação do material até se obter esse CD aqui, que é o coeficiente de resistência que ele vai ter para o material. E era isso, muito obrigado por terem acompanhado a aula até agora e até